Amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. O Senhor nos trouxe a vida, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Diga mais uma vez, firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Me alegro? Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não me abalarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém, amém, amém. Nosso socorro está no Senhor, nossa confiança está nele. Nós podemos descansar nos braços do nosso eterno Pai. Nós vamos cantar mais uma canção, também bem conhecida por vocês, por todos nós, e nós vamos também trazer os nossos dízimos e ofertas. Aí você se levanta, faz esse movimento e, mais uma vez, fica à vontade para poder cantar da forma que você desejar. Mas faça isso, entrega ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, estando certo de que o Senhor tem sido tão presente na sua casa, né?
E eu gosto sempre de dizer que se isso não tem acontecido, por algum motivo, tem faltado alguma coisa, você não pode ficar quietinho. Você precisa comunicar a gente, né? Nós precisamos saber. Como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. E participe desse momento, então, com muita alegria no seu coração, fazendo isso não com pesar, mas com alegria por saber que o Senhor é fiel a você. Ainda que nós sejamos muitas vezes, né, infiéis para com o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus é eterno, sempre presente. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo vim para adorar-te, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Totalmente amável, totalmente adorar, tão maravilhoso para Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é maravilhoso para conosco. Que privilégio nós temos, ó Deus, de desfrutar da Tua graça e do Teu amor, dia após dia. Nos ensina, ó Deus, a perceber o Teu cuidado sobre as nossas vidas, a perceber também, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus, o quão errantes nós somos perante o Senhor. Nos ensina, ó Deus, a Te amar como nós devemos amar o Senhor. Ó Deus, a reconhecer o Teu sacrifício, a reconhecer o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, que se renovam a cada manhã. As Tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de nós não sermos consumidos. Nós Te damos graças por isso, ó Deus. Nós Te louvamos e reconhecemos, ó Deus, que Tu és majestoso para conosco, Tu és tão amoroso. E nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa oração a Ti. Recebe o nosso coração que se entrega, se derrama perante o Senhor nesta manhã. Fala conosco, continua falando conosco, ó Deus, através da mensagem, através de tudo aquilo que nós fizermos ainda nesta manhã. Que nós sejamos, ó Deus, purificados, santificados pelo Senhor mais uma vez. Nós Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Fala, Deus. Amém. Irmãos, bom dia. Deus abençoe a todos, amém? Amém. Vamos fazer mais uma leitura bíblica antes do nosso estudo, Salmo de número 103. Nós vamos ler os primeiros versos desse Salmo. Salmo 103. Nós vamos orar um pouco mais. É um salmo do rei Davi também. Todo mundo achou? Salmo 103. Os primeiros versos dizem assim: todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de nenhuma só das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Irmão, nós vamos fazer um momento de oração mais uma vez agora, lembrando dessa verdade da palavra do Senhor. É Deus quem perdoa os nossos pecados. Então, se você precisa de perdão, se você precisa de reconciliação com Deus e com o seu próximo, esse é um momento muito importante para você e para nós, que precisamos das misericórdias do Senhor, do perdão do Senhor para nós. Mas também a palavra do Senhor diz que, juntamente com o perdão dos pecados, e muitas vezes por causa do perdão dos pecados, né, Ele também cura as nossas enfermidades. Talvez você esteja aí também precisando de uma cura no seu corpo, uma cura nas suas emoções, uma cura na sua alma, nos seus relacionamentos, né? Então, esse também é o momento que a igreja ora junto. Então, se você tem uma necessidade, gostaria de apresentar ao Senhor nesta manhã, assim mesmo como estão, fique em pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos cansar de orar
porque o nosso Deus é bom. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão fechados, não estão tapados para que Ele não possa nos ouvir, os seus olhos estão ligados a nós, Ele nos percebe, Ele nos conhece. Então, ore ao Senhor. Se você precisa de perdão, ore ao Senhor, que é rico em perdoar, Ele é generoso, Ele é misericordioso. Se você precisa de perdão também nos seus relacionamentos interpessoais, peça ao Senhor que te dê a graça, te dê a humildade, a sabedoria, para que você restabeleça esses relacionamentos. Mas se você precisa também de uma cura para o seu corpo, para a sua alma, vá ao Senhor em oração. A palavra do Senhor diz que Ele sara todas as nossas enfermidades. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma vez, na Tua presença estamos. Te damos graças pela Tua palavra, e como o salmista Davi orou e experimentou, assim também nós queremos orar e experimentar, Senhor, do Teu perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, como somos falhos, como precisamos das Tuas misericórdias para estarmos diante de Ti. Ó Senhor dos altos céus, que o Senhor possa nos lavar com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, e nos ajudar também nos nossos relacionamentos. Nós te pedimos, Senhor, que haja paz dentro dos nossos lares, haja restauração da comunhão, haja perdão dos pecados, que não haja, Senhor, nenhuma raiz de mágoa, de amargura no nosso coração. Tira do nosso coração todo o rancor, Senhor, tudo aquilo que é um obstáculo para que a gente perdoe o nosso próximo, assim como fomos perdoados pelo Senhor. E também nessa manhã te pedimos a cura para os nossos corpos, ó Deus, as nossas enfermidades. Ó Senhor, a Tua palavra diz que Jesus recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz, e por suas pisaduras, por suas feridas, por suas chagas, nós já fomos sarados. Ó Senhor, nós te suplicamos, cura o nosso corpo de toda e qualquer enfermidade. Tu podes todas as coisas lhe são possíveis, portanto, cura-nos, Senhor. Cura também a nossa alma, as nossas emoções, de tudo aquilo, Senhor, que também nos inferniza, nos torna enfermos, nos entristece, nos amargura, nos deprime, nos causa depressão, Senhor. No nome de Jesus, que a Tua alegria, que a abundância da Tua paz, ó Senhor, seja derramada sobre nós, para a Sua própria glória. E agora, quando vamos estudar a Tua palavra, continua conosco, fale conosco, ensina-nos nessa manhã. Assim nós oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, pode se sentar, por favor? Irmãos, antes da gente estudar um pouquinho mais Efésios capítulo 2, só algumas informações. A primeira delas é que essa igreja tem orado pelo pastor Vandeci, não é? Então, nós temos orado e pedido ao Senhor pela saúde do nosso querido irmão. Para quem não sabe, pastor Vandeci é pastor da nossa convenção, né? Pastoreou a Igreja do Planalto por quase 30 anos, e ele teve um episódio. Não se sabe ao certo se foi um aneurisma cerebral. O fato é que ele precisou ser internado em estado muito grave, né? E a igreja está intercedendo e a família passando muita luta. Eu tenho tido contato quase diariamente com a família e, graças a Deus, a gente tem acompanhado o boletim médico do pastor Vandeci, e ele apresentou uma excelente melhora, uma surpreendente melhora, tanto que ele, de estado muito gravíssimo, ele agora já vai possivelmente sair da CTI e já ir para a enfermaria. Louvado seja Deus, né? Então é um motivo de muita gratidão e louvor ao Senhor. Deus tem ouvido a nossa oração. Agora conversei com a filha dele hoje. Agora começa um longo momento de fisioterapia, porque ele tem que fazer fisioterapia para a voz e tudo mais, né? Então é mais uma batalha, mas uma batalha muito feroz já foi vencida, né? Então
ela pede para agradecer muito a igreja e a oração dos irmãos. Deus tem nos ouvido, meus irmãos. Deus tem ouvido a igreja de Jesus. Então, louvado seja o Senhor por isso. Um segundo recado, é uma convocação, na verdade, no dia 11 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, primeiro é Ágape, no segundo domingo do mês de agosto, nós realizaremos aqui na nossa igreja, no primeiro momento da nossa escola bíblica dominical, uma assembleia extraordinária. Aqueles irmãos que já chegaram há menos tempo, no nosso estatuto consta que de 3 em 3 anos a nossa diretoria estatutária e também o nosso conselho fiscal precisa ser eleito. Então nós somos, tanto a diretoria estatutária como o conselho fiscal, ele é eleito de 3 em 3 anos. Então vence agora em outubro o mandato desses irmãos, e esse mandato então precisa ser renovado, então outras pessoas precisam assumir esses cargos, né? Só para os irmãos entenderem, a diretoria estatutária faz parte o presidente, o vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário. E o conselho fiscal são 3 membros. O conselho fiscal, eles fiscalizam a tesouraria da igreja. Então, são cargos de muita responsabilidade para a igreja, né? Então, e muito importantes também. Então, nós vamos ter aqui um momento muito espiritual, inclusive, porque a gente vai estar mexendo com a governança da igreja. Então, eu quero pedir aos irmãos, primeiro, a convocação para a Assembleia Extraordinária, a estarem presentes nessa Assembleia. Muito importante, que a gente precisa de quórum. Você que é membro da igreja, você precisa estar presente. E também para a gente orar por essa eleição, né? Para que Deus nos abençoe, para que Deus envie as pessoas para ocuparem esses espaços na nossa igreja. Espaços muito, muito importantes, tá certo? Então, salve aí na sua agenda, 11 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, no primeiro momento da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, eleição do Conselho Fiscal e da nossa diretoria estatutária. Amém? Entendido? Então tá bom. Irmãos, nós estamos no modelo de férias, EBD de férias, tanto esse domingo como o próximo. Então os irmãos vão perceber que nós não vamos ter classes nesses 2 domingos. Muitos irmãos, inclusive professores, né? O pessoal do louvor, a Laera até brincou que nós tivemos esse formato do louvor. Olha, uma coisa nova, né? Mas é porque não tinha gente mesmo, está todo mundo viajando. Os irmãos viajaram, deixaram pouca gente no louvor, né? Então, os irmãos estão em férias. Então, ore por esses irmãos em férias, mais da metade da igreja. O pessoal depois fala que quem não tem dinheiro sou eu. Está todo mundo viajando, está todo mundo passeando. Louvado seja Deus por isso, isso é muito importante. E aí nós estamos nesse modelo de EBD de férias. Então, tanto esse domingo como no próximo domingo, nós não vamos ter os 2 momentos de escola bíblica dominical, nós vamos ter um momento único, como esse que teremos agora. E não se preocupe, viu? Nós teremos o nosso tradicional café, tá certo? Acabou aqui a nossa aula, aí nós vamos tomar um cafezinho, como sempre a gente faz. O cafezinho não tira férias. Eu sempre faço o café, todo domingo, até quando eu não venho à igreja, o café tá pronto aí, tá certo? Muito bem. Certo, pastor? Pastor, não é verdade? Pronto. Então, abra, irmãos, sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2. Louvado seja Deus, Efésios, capítulo 2. Nós conseguimos sair da caverna do dragão. Nós ficamos todo o primeiro semestre de 2024 estudando Efésios, capítulo 1. E agora nós vamos entrar, com a graça de Deus, em Efésios, capítulo de número 2. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Eu quero aproveitar também que a gente está no número reduzido, ao invés de ser um formato mais de pregação, igual geralmente eu faço,
quero fazer mais hoje um formato mais de escola, tá certo? Então vocês são os meus alunos, então se prepare que eu quero que você também participe da nossa aula, tá certo? Muito bem, então Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 10. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, mas leia na sua versão também. Diz assim, a palavra do Senhor, palavras do apóstolo Paulo: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou para nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Senhor, dai-nos a Tua palavra nessa manhã, fala às nossas mentes, fala aos nossos corações. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, classe, eu quero fazer aqui algumas perguntas, eu quero ver se vocês estão afiados. Nós ficamos 6 meses estudando Efésios capítulo 1. Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: nós fomos eleitos para quê? Apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1 que nós fomos eleitos. Amém? Fomos eleitos, Deus nos elegeu. Nós fomos eleitos para quê? Não, a partir de... Para as boas obras. Isso é capítulo 2. Mas e no capítulo 1? A sua resposta está correta. Mas e no capítulo 1? Nós repetimos isso muitas vezes. Fomos eleitos para o louvor da sua glória, sim, mas tem algo ainda mais específico. Oi? Para fazer a sua obra, sim. Efésios capítulo 2 ensina que nós fomos eleitos para fazer a obra do Senhor, as boas obras, né? Mas o que mais? Opa, quem é? Onde que está isso, irmã Júnior? Lê para nós, irmã Júnior. Olha, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ensina uma eleição. E essa eleição foi nos dada com um objetivo. Qual que é o objetivo? Ser santo e irrepreensíveis. Em amor, não é isso? Para que o amor, inclusive, é o norteador da nossa eleição, né? Então, qual que é o objetivo
de estarmos aqui hoje, irmãos. Por que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Segunda pergunta, quem que é santo e quem que é irrepreensível? Qual foi o único homem nessa terra que foi santo e foi irrepreensível? Jesus. Amém? O que Paulo está dizendo, então? Por inferência, a gente pode dizer o seguinte, que nós somos eleitos para sermos parecidos com Jesus. Amém? Agora, quem vai levar isso a termo? Quem vai realizar essa tarefa? Somos nós? Hã? Fala, irmão Fabrício. Mas não é você não, Fabrício? Você não consegue, irmão? Não consegue? Tem certeza? Quem concorda com o irmão Fabrício? Você concorda, pastor? Quem vai realizar essa tarefa em nós? Vamos além. O Espírito Santo, sim, mas existe aqui algo que nós aprendemos no capítulo 1. Olha, eu estou na caverna do dragão de novo. Mas existe algo, é só para a gente entrar. O que eu estou querendo estabelecer aqui, depois do capítulo 2, é aquilo que a gente vai chamar de antropologia bíblica. Nós precisamos entender as nossas raízes para entender a grande obra de Deus e a nossa grande miséria. Então, eu estou tentando lembrar isso, né? Mas quando nós estamos aqui concordando que nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis e que isso não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus, não é assim? Eu queria ampliar isso e dizer que essa obra não é assim apenas do Espírito Santo. É uma obra, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 1, da Trindade. Né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito estão envolvidos nessa obra de nos tornar santos e irrepreensíveis. É isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, deixa muito claro. Nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis diante dele, e quem está gestando isso em nós é o próprio Deus que já habita em nós, né? E esse Deus, como nós aprendemos na nossa teologia, ele é trino, né? Ele é um Deus apenas, existe apenas um só Deus. Então, o cristianismo ele é monoteísta, ele confessa um só Deus, mas existem 3 pessoas, né? Que são um, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Não é isso que a gente, como cristão, confessa, a ideia da Trindade? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o Pai participa, a gente chama isso de economia trinitária, né? A forma como as 3 pessoas da Trindade agem comunitariamente. Então, na nossa salvação. E como isso acontece? O Pai elege, o apóstolo Paulo vai ensinar isso, né? Está aí no capítulo 1. O pai, então, ele cria todas as coisas e ele, então, nos elege. O Filho entra na história humana, ele se faz carne, ele se faz homem, e porque se fez homem, ele, portanto, pode ser o mediador entre Deus e os homens. E assim como o homem caiu, que nós vamos ver isso na queda, no capítulo 2, assim também o Filho de Deus Santo e Imaculado tomou sobre si os nossos pecados, assumiu as nossas misérias, assumiu a nossa culpa, assumiu os nossos pecados, não é assim? Então, o Filho nos salvou por meio do seu sangue, como o irmão Fabrício falou, ele falou corretamente, nós não conseguimos nos salvar. Notem aqui, irmãos, algo que é muito importante para nós. E Paulo deixa isso de uma forma muito explícita no capítulo 2. Não existe nada de bom em nós. Não existe nenhuma virtude em nós que nos torna atraente diante de Deus. A pergunta é, como Deus nos elege é um mistério, porque essa eleição, ela não é pelo critério humano, não é porque Deus viu em nós alguma coisa que fosse amável, Ele nos amou.
para além das nossas virtudes, que são como trapos de imundície para Deus. Então, por isso que Jesus teve que vir, né? Por isso que Jesus teve que morrer no nosso lugar, porque nós éramos incompetentes, nós nos extraviamos. Então, o Filho entrou na história e nos salvou, não é? E o Espírito Santo, então, o que ele fez? Paulo ensina que o Espírito Santo isso mesmo, selou, nos selou. Isso, o selo real, os irmãos se lembram disso? O selo real significa que eu e você fomos selados com o Espírito Santo. O selo real de Deus já está em nós. E esse selo real só pode ser aberto pelo rei, pelo destinatário. Então, olha só que coisa interessante. Essa salvação, que é toda fruto do próprio Deus, ela não pode ser perdida pelo cristão. Uma vez salvo para sempre. Essa salvação é eterna, porque é o próprio Deus quem a garante. A salvação vem exclusivamente pelo Senhor. Do Senhor pertence a nossa salvação. Então, o Pai nos elegeu, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou. Então, e tudo isso para que nós pudéssemos ser para o louvor da glória de Deus, tudo isso para que nós pudéssemos ser semelhantes a Jesus. O nosso destino final, portanto, na glória, é sermos parecidos com Jesus. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Nós seremos transformados de glória em glória, né? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, de eternidade em eternidade, quando nós fomos batizados na eternidade, quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade, nós vamos ser parecidos de glória em glória com Jesus. E seremos semelhantes a Ele. Esse é o nosso destino, irmãos. Então, Paulo encerra esse primeiro capítulo pensando justamente nisso, né? Nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis, sabendo que está em curso agora aquilo que nós vimos no final do capítulo 1, que é o poder da ressurreição de Deus em nós. Os irmãos se lembram da grande reversão? Como nós ensinamos aqui, essa é uma expressão que o Tim Keller usa para dizer que agora todo esse mundo caído já foi tocado pela vida de Deus. Porque a redenção de Jesus, ela não abarca apenas o ser humano, mas abarca toda a criação. Não sei se os irmãos sabem, mas Jesus morreu por toda a sua criação. A redenção, o sangue da cruz de Cristo, reconciliou não apenas o homem com Deus, mas toda a criação. A criação também se tornou rebelde. A criação também se tornou estrangeira. A terra começou a dar espinhos, é isso que está lá em Gênesis. Não é? Quando o homem pecou, a terra deu espinhos, os animais se tornaram inimigos, né? Então, a reconciliação de Deus, o sangue reconciliador de Jesus, abarca toda a criação de Deus. Paulo vai dizer que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela também deseja ser redimida do seu cativeiro. Ou seja, Cristo redimiu toda a sua criação por meio do seu sangue. Claro, o homem é o pivô central dessa redenção, mas a redenção abarca toda a criação. Um dia nós estaremos reconciliados, não apenas com Deus, não apenas com o nosso próximo, mas também com toda a criação. Isso significa, irmãos, muitas coisas, e aqui você imagina o que você quiser, mas eu imagino o seguinte: se a gente for reconciliado com toda a criação, eu vou poder um dia nadar com os tubarões e com as baleias, não é assim? Né? Eu imagino isso. E o tubarão não vai querer me comer lá, está com fome. Eu amo baleia, eu amo tubarão. Imagina um dia você poder estar reconciliado com todos eles, né? Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu imagino que deve ser algo que só Deus para fazer algo assim. Imagine você também aí, aquilo que está no seu coração, né? De repente você gosta de abelha, né? Imagina você poder estar no meio das abelhas, as abelhas não picarem em você, vai ser uma grande coisa, né? E você poder conviver com elas. Muito bem. Mas muito bem, no capítulo 2, isso é o capítulo 1, Paulo dizendo, o poder da ressurreição, isso é em curso nesse mundo.
Quando Cristo levantou dentre os mortos, a vida tocou a morte. E agora toda a morte, todo o mal, toda a rebelião, toda a inimizade está sendo curada desse mundo. Irmãos, esse mundo está sendo redimido paulatinamente pelo Senhor da vida. Será redimido integralmente, totalmente, quando Jesus voltar. Até lá nós vivemos ainda no mundo caído, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos o luto, mas quando Jesus voltar, todas essas coisas vão ser definitivamente erradicadas, pelo poder do próprio Deus. No capítulo 2, aí, toda essa introdução é para que a gente glorifique a Deus, porque no capítulo 2, Paulo vai introduzir aquilo que ele vai chamar aqui de a sua antropologia bíblica. Ele vai dizer da nossa natureza, de onde que Deus nos tirou. Isso é muito importante para nós, porque quanto mais a gente for consciente de onde Deus nos tirou, mais nós vamos glorificá-lo. Né? Se você tem a noção da profundeza do seu pecado e da negrura do seu pecado, da negrura da nossa rebelião, quanto mais nós temos essa consciência, mais nós vamos amar a redenção de Deus. Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça, nesse sentido. Quanto mais você vê que seu pecado é abundante, mais você se torna consciente da misericórdia e da graça de Deus. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo e a antropologia judaico-cristã, ela é muito diferente da antropologia que nós vemos por aí, que tenta explicar quem é o homem. Né? Nós vivemos em um mundo que muitas vezes as pessoas acham que o homem é bonzinho. Né? Que o ser humano, olha, ele nasce bom. Tem um filósofo chamado Rousseau que vai dizer isso, que o homem nasce bom, mas o problema é o mundo que corrompe ele, né? Mas ele é gente boa. Então, olha, você é gente boa, você não se preocupe, você não é mau. Você no máximo que você tem aí é uma coisinha ou outra que você precisa melhorar, né? Então, não existe maldade no seu coração. Se nós nos organizarmos direitinho, a gente consegue construir uma sociedade jóia. Se nós nos organizarmos direitinho, tivermos um sistema de governo bonzinho, as coisas vão entrar no eixo. Então, se nós elegermos o próximo presidente, e esse presidente for jóia, for um cara justo e bom, nós vamos construir uma sociedade justa e boa. Porque não tem nenhum problema no seu coração. Né? Então, se nós nos organizarmos e tentarmos aqui ter o melhor convívio social possível, nós vamos ser pessoas felizes e pessoas plenas. É muito isso que fica, muitas vezes, borboletando na nossa cabeça. A gente, no fundo, a gente acha isso, assim. E a gente olha para nós e pensa assim, poxa, afinal de contas, eu sou uma pessoa boa mesmo. Eu sou um cristão, mas assim, o que o cristianismo faz comigo? Apenas me aperfeiçoa. Não é? E tem muito crente que vai para a igreja dizendo assim, olha, eu já sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, o que mais? Eu não traio minha esposa, não traio meu marido, não falo mal de ninguém, né? Então eu sou uma pessoa boa, gente. Então quando eu vou para a igreja só para ter aquele upgrade. Só para ser melhorzinho, não é assim, Maria José? Só para dar aquele verniz a mais, um toque de perfeição a mais na minha já qualificada índole, o meu caráter já é bom, já é sólido, eu não preciso de mais nada, eu já sou uma pessoa boa. E Deus certamente vai olhar a minha bondade e vai dizer assim, olha que camarada bom, esse aí vai para o céu. Porque ele está fazendo as coisas tudo certinho. Isso que está no nosso imaginário muitas vezes. Né? Então, se eu fizer boas obras, se eu for à igreja, frequentar a igreja, se eu fizer as coisas certinhas, olha, eu vou encontrar meu lugar no céu.
o brasileiro é muito pródigo nesse sentido, né? Faça a sua parte, não é assim que está lá? O pessoal acha até na Bíblia, né? Faça a sua parte, que eu te ajudarei, não é? Eu já evangelizei pessoas demais assim. A pessoa dizendo, pastor, eu estou fazendo a minha parte, eu sei que Deus vai me ajudar. Eu estou fazendo tudo que eu posso, eu sei que Deus vai me abençoar, não é? E tal. Só que no capítulo 2, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é completamente pessimista em relação ao nosso estado. E ele não tira esse pessimismo da cabeça dele, ele tira esse pessimismo a partir da leitura que ele faz lá do Pentateuco, sobretudo de Gênesis, da queda do homem. Né? O homem, quando caiu ali em Adão e em Eva, ele se distanciou completamente de Deus, ele se alienou de Deus. Deus falou para Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não tente viver a sua vida a partir das suas virtudes. Não tente viver nesse mundo achando que você consegue ser autônomo e se consegue viver a parte de mim. Não se rebele, esteja sujeito à minha lei, não faça suas próprias leis, não crie coisas na sua cabeça e como se você achasse que você é dono do seu próprio nariz. Não faça isso. O que o homem fez? Fez isso. Comeu. Achou que dava conta de construir uma vida boa, perfeita, uma vida plena, longe de Deus. E aí nós temos ali a queda, nós temos ali o extravio do homem. Nós temos o homem fugindo de Deus. Desde Adão, o homem foge de Deus. Desde Adão, o homem fez para si todo construções que tentam afastá-lo de Deus. Nós temos, por exemplo, Caim e Abel. Os irmãos se lembram do Caim e do Abel. O que o Caim fez? O Caim era um cara religioso. Não era religioso? Vocês acham que o Caim era religioso, sim ou não? Não era religioso? Concorda, irmã Vilma? Por que o Caim era religioso, gente? Ele não cultuava a Deus? Não cultuava? Não está lá? Não está escrito isso? Ele não se apresentou para Deus cultuando a Deus. O que ele apresentou para Deus? Oferta, né? Ele trouxe a oferta lá das suas plantações. Ele trouxe para Deus ali, né? Então ele estava cultuando a Deus. Mas ele estava cultuando da maneira certa? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de seu irmão Abel? Qual que era a diferença da oferta dos dois? Abel deu melhor, é verdade. Caim deu o fruto da terra, qualquer coisa, né? O que Abel deu? Ele não deu do cordeiro? Ele não deu do animal? Ele não derramou sangue? Não foi isso que quando Adão e Eva caíram, não foi assim que Deus aceitou e cobriu a nudez do casal? Não foi com pele de animal? Não teve que, para arrancar a pele de animal, o animal não tem que morrer, gente? Não tem que ter um sacrifício? Quando Adão e Eva foram cobertos ali com pele de animais, o animal já teve que morrer. Deus só aceitou e cobriu a nudez de Adão e Eva com a morte de um animal. Alguém tinha que morrer, porque o pecado foi estabelecido. Então, se o pecado foi realizado, alguém tinha que pagar por aquilo. O que aconteceu com Abel? Abel foi a Deus a partir da sua autonomia. Ele foi a Deus, dando para Deus a Deus. Olha aqui o fruto das minhas mãos. Aqui está a minha competência, aqui está as minhas habilidades. Toma aqui, Deus. Só que Deus não aceita isso, gente. O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2 é que nós estamos completamente alienados de Deus. Nós não podemos chegar a Deus a partir das nossas próprias virtudes. Abel foi rejeitado porque ele queria chegar a Deus a partir das suas próprias virtudes, a partir das suas
Caim, quem falou Abel? Foi você que falou Abel, Luiz. O Luiz está me atrapalhando toda hora. Luiz, quem falou foi Caim. Por favor, né? Nós somos escola bíblica, é bom você aprender. Então, Caim falou... Obrigado, irmãos. Caim... É tanto nome na cabeça da gente, né? Caim, Abel, Adão, Eva, né? A gente vai fazer uma salada. Mas Caim, então, tentou chegar a Deus através dos seus próprios méritos. O que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2? Pelos seus próprios méritos, ninguém chega até a Deus. Isso precisa ficar muito consolidado na cabeça da gente. Olha como é que Paulo começa o capítulo 2 de Efésios. Em algumas Bíblias começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, né? Sua Bíblia começa assim, Nara? Né? Ele vos deu vida. Mas no grego, não é assim que começa o texto. No grego, começa como a transformadora começa. Vocês estavam mortos. Paulo, ele vai direto na jugular, ele vai direto, para usar uma expressão aqui dos jovens, dando uma voadora no peito da nossa arrogância. Ele vai dizer: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. E essa palavra morto aqui, lá no grego, é a palavra thanatos. Existem duas palavras para morto no grego. Uma é necros, que aí vem de necrotério e tudo mais, que é a morte física, não é? Então, é necros. E thanatos. Thanatos é a morte espiritual. Então, o que Paulo está dizendo é: vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, vocês estavam espiritualmente afastados de Deus, rebeldes. Olha os adjetivos que Paulo usa. Vocês estavam mortos. Mortos por quê? Por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Outra tradução diz: estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. E essa palavra delito e pecado parece a mesma coisa, mas elas têm nuances diferentes, né? O pecado é você transgredir, é você conhecer a lei de Deus e, de forma muito direta, transgredir essa lei e se rebelar contra essa lei. A Bíblia diz: não matarás, você mata. Não furtarás, e você furta. Não odiarás o seu irmão, você não deve odiar o seu irmão, e você odeia. Isso é pecado. É você conhecer a vontade de Deus e deliberadamente transgredir aquilo. O delito já é você não conseguir estar à altura dos padrões de Deus. Então, mais uma vez, pecado é você deliberadamente transgredir uma ordem direta de Deus. Então, vocês estavam mortos porque vocês deliberadamente pecaram contra Deus. E os delitos é porque vocês são incompetentes para viverem os altos ideais de Deus para vocês. Os padrões de Deus são elevados demais para vocês. Vocês não vão conseguir alcançá-lo. Então, nós estávamos mortos em relação a isso. E aqui muito democrático do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer: todos nós estávamos mortos nos nossos muitos pecados e nos nossos delitos. Quem estava morto, gente? Todos nós. Então, a antropologia paulina, acerca da queda, ela nivela todo ser humano, para que não haja orgulho entre a gente. Todos nós pecamos. Todos nós nos extraviamos. Todos nós quebramos a santa lei de Deus. Todos nós somos incompetentes para viver os altos ideais de Deus para nós. Isso não tem nada a ver com classe social, isso não tem nada a ver com raça, isso não tem nada a ver com economia,
Isso não tem absolutamente nada a ver com a cultura. Isso faz parte de todo ser humano, em todo o tempo e em todas as épocas. Toda a raça humana pecou e caiu e destituída está da glória de Deus. Todos nós. Esse irmão que está ao seu lado é um caído. Caiu, pecou. Aí dá a mão para o seu irmão aí, tá vendo? A nada dando a mão para o sério. Caíram juntos, né? Em Adão, todos nós caímos. Isso precisa ficar muito assentado na nossa cabeça. Todos nós estamos perdidos em Adão. A palavra do Senhor vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Isso tira do nosso coração, meus irmãos, toda a vanglória. Toda a nossa soberba de achar que a gente merece alguma coisa. Olha só que coisa interessante. Se nós entendemos capítulo 2 de Efésios, nós nunca mais vamos murmurar contra Deus. E achar assim: Deus, eu mereço algo melhor. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente merece alguma coisa a mais de Deus. A gente, no fundo, acha que a gente não é tão ruim assim, e Deus poderia nos tratar melhor. Deus poderia... Poxa, Deus, afinal de contas, eu não sou igual o fulano é um assassino. Eu nunca matei ninguém, então, por que o Senhor está me tratando assim? Olha só, eu não sou tão mal assim. E a gente é tentado sempre nos mesmos pecados dos nossos pais, o do orgulho, gente, de achar que a gente merece algo de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que não, todos nós pecamos, todos nós estamos longe da glória de Deus, todos nós nos extraviamos. Amém? Então você é um pecador. Sem Deus, nós caímos. Paulo está dizendo isso de uma forma muito clara. Nós, o homem sem Deus, está morto, está alienado, está perdido, está incuravelmente adoecido, não tem cura, o homem não consegue cura por si mesmo, ele precisa de um Salvador. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E olha o que Paulo vai dizer: como o resto do mundo, nós andávamos obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ou seja, estávamos a serviço de Satanás. Olha de onde Deus nos tirou, gente. O homem sem Deus, segundo o apóstolo Paulo, ele segue os padrões de Satanás. Ele tem a mente cauterizada e corrompida, e ele segue os padrões de Satanás, dos demônios. Ele segue a lei dos demônios. E o que Satanás faz, irmãos? Muitas vezes a gente acha que Satanás só leva o homem à perversão, à maldade, à desgraça, ao assassinato. É verdade, Satanás induz o ser humano a isso. Mas, mais uma vez, um dos principais pratos que Satanás oferece para o ser humano é o orgulho. É a pseudo-capacidade do homem de salvar a si mesmo. E é isso que muitas vezes, é em cima desses pilares que as nações são construídas. É em cima desses pilares, muitas vezes, que os lares são construídos, na capacidade do homem salvar a si mesmo. E aí nós elegemos para nós ídolos. Não é assim que Satanás nos apresenta as suas alternativas? E nós elegemos ídolos do dinheiro, os ídolos da beleza, os ídolos da paz mundial, os ídolos de um bom governo, os ídolos políticos, não, os ídolos do poder. Para quê? Justamente para que o nosso coração se encha de orgulho. E quando nós fazemos isso, e as igrejas muitas vezes podem ser construídas em cima desses pilares, não é? Quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo o curso desse mundo. Nós temos a nossa mente dominada por Satanás. O que Satanás quer? Nos afastar de Deus. Esse é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo, Paulo? O espírito do anticristo não é um espírito contrário a tudo aquilo que Jesus prega. Não é isso. É muito mais sutil do que isso.
O espírito do anticristo é uma falsificação de Jesus. É dar tudo aquilo que Jesus oferece, mas sem Cristo. É a paz sem Cristo, é a prosperidade sem Cristo, é o amor sem Cristo. Não é uma das bandeiras aí do movimento de liberação sexual, não é justamente não faça guerra, faça amor, né? Então todas essas coisas boas da criação de Deus, sem Cristo. Esse é o espírito do anticristo. É possível você construir uma vida religiosa sem Cristo. É possível igrejas existirem e estarem cheias sem Cristo. É possível você construir um lar organizado e estruturado sem Cristo. Mas aí está o espírito do anticristo, o espírito da rebelião. O que Paulo está dizendo é, porque estávamos mortos, a nossa mente era dominada por esse espírito maligno. Que nós achávamos que nós não precisávamos de Jesus. Nós achávamos que nós não precisávamos da misericórdia de Deus para chegar até Ele. É a Torre de Babel, gente. É o espírito da Torre de Babel. Qual que é a Torre de Babel? Os irmãos conhecem a Torre de Babel, a história. Qual que era o espírito que moveu a construção da Torre de Babel? Soberba, não é? O que mais? Orgulho, não é? O ego, não é isso? O ego exaltado. Mas por quê? Olha só o que eles queriam. Eles queriam construir para chegar aonde? Não é para chegar no céu? Não é assim? Vamos construir e vamos, né, até uma torre que liga o céu e a terra? É essa a ideia. Olha a ideia da autonomia do coração do ser humano, gente. Né? É construir coisas humanas, artefatos humanos, projetos humanos, organizações humanas, para chegar até o céu, para apresentar alguma coisa para Deus. Esse é o espírito do anticristo, gente. Olha só, é impossível você viver o cristianismo sem Jesus. É impossível você criar uma família, um lar cheio de Deus sem Jesus. É impossível você ter uma vida cheia de Deus sem ter Jesus. É impossível a igreja de Jesus prosperar e você ser transformado no seu caráter, na sua personalidade, na sua interioridade, sem a ação do poder de Jesus. Se achamos que conseguimos isso, o espírito do anticristo está atuando na nossa mente. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, se você está construindo essas coisas, você está se afastando de Deus, e você não ora, você não depende do Senhor, você não vive a vida religiosa sem colocar Jesus na sua rotina de verdade, o espírito do anticristo está agindo no seu coração. É isso que Paulo está descrevendo. Olha que quadro tenebroso Paulo está descrevendo do homem rebelde. Ele está dizendo que esse homem está morto para Deus, e ele vive a sua vida inclusive religiosa e santa, longe de Deus. Mas ele não está neutro, porque Satanás está dominando a mente desse homem, e ele se sente justificado. Ele acha que é possível esse caminho. Irmãos, isso é um sinal de alerta para nós nessa manhã. É um sinal para a igreja de Jesus nessa manhã. Jesus precisa estar presente em nós. Jesus precisa estar presente na nossa vida cristã diariamente. O poder de Jesus precisa estar presente nas nossas mentes, para que a nossa mente seja dominada pelo Espírito de Deus, não pelo espírito desse mundo, não pela autoindulgência desse mundo. Quem precisa nos perdoar não é o psicólogo.
Quem precisa nos perdoar, nada contra os psicólogos, né, Débora? Mas quem precisa nos perdoar, nos livrar da culpa, é o sangue de Jesus. Quem precisa trazer paz para a nossa família, não são as minhas habilidades, não é o meu poder ali de conduzir bem um lar, de governar bem a minha casa. Isso é orgulho, gente. Isso é orgulho, gente. Isso é o espírito desse mundo, é o espírito do anticristo. As pessoas mortas vivem assim, construindo lares organizadinhos, bonitinhos, mas vazios de Deus. O que nós precisamos é de lares cheios de Deus. E esse lar cheio de Deus só acontece quando nós invocamos a presença de Deus para dentro dos nossos lares, gente. Nós não estamos mortos, o que Paulo está dizendo. Nós estávamos, mas nós não estamos. Nós não podemos viver como se estivéssemos mortos. Nós precisamos sofrer uma metanoia, pensar diferente, gente. Pensar a nossa vida cristã diferente, meus irmãos. Permitir que Cristo transforme a nossa maneira de viver e de olhar para esse mundo. E que nós precisamos urgentemente entender a nossa necessidade da presença de Deus agindo em nós. E abandonarmos os ídolos, os artefatos humanos, todas as cadeias que nos prendem a esse mundo. Seja o dinheiro, seja o sucesso, seja o trabalho de mais, seja o trabalho de menos, seja a preguiça, seja a arrogância de achar que a gente consegue construir paz, prosperidade, alegria e amor sem Cristo. Não há. Não há. O que Paulo está dizendo é, vocês estavam mortos. Assim vocês andavam antes. Esse é um passado. Vocês estavam rebeldes, o espírito do anticristo estava agindo em vocês, eram fiéis ao comandante. Olha só o que Paulo vai descrever aqui na minha versão: ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito, falando de Satanás, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Obedecer a quem? Obedecer à lei de Deus. Sabe por quê? Porque no fundo, por mais bonitinha que seja uma vida sem Deus, no fundo é uma vida rebelde. Essa vida está em rebelião. Porque no fundo não obedece coisa nenhuma. Porque o primeiro mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. Já quebrou o primeiro de cara. Ame o seu próximo como a você mesmo. Já quebrou o segundo de cara também. Então que Deus nessa manhã nos abençoe, nos ajude, irmãos, para que a gente compreenda. Eu só queria dar uma palhinha hoje, nessa nossa introdução, para os irmãos entenderem como Paulo descreve de forma tão tenebrosa a antropologia humana, a antropologia da queda, né? Que Deus nos dê graça. Se Deus permitir, retornamos agora em agosto, a gente continua os nossos estudos. Vamos orar e depois vamos tomar um cafezinho gostoso ali. Obrigado, Senhor, por essa manhã de estudo. Obrigado pela Tua presença em nós. Obrigado, porque o que lemos aqui no capítulo 2 de Efésios era o nosso estado, Senhor. Éramos assim. Mas muito obrigado porque o Senhor nos escolheu em Jesus Cristo. Ó Deus, e nós agora temos uma nova identidade. Nós somos eleitos não para ser parecidos com Satanás, não para viver segundo o curso desse mundo, Senhor, mas nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos para nos parecer com Jesus Cristo. Ó Deus, que a nossa vida seja cheia de Ti, Senhor, na nossa mente, nosso coração, na nossa família, no nosso leito conjugal, na nossa mesa com os nossos filhos, no nosso trabalho, ó Deus, no trato com o nosso dinheiro, na nossa igreja. Ó Senhor, que a nossa igreja seja cheia de Deus, que possamos não estar rebeldes à Tua lei, Senhor, mas que possamos obedecê-la. Faça isso para a Sua própria glória. Continua, Senhor, falando conosco. Continua falando, Senhor, aos nossos corações.
Oramos assim no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Irmãos, um domingo para lá de abençoado a todos. Lembrando que logo mais à noite nós teremos a ceia do Senhor. Então participe conosco da ceia, 19 horas, tá certo? Mas não vá embora sem dar aí pelo menos uns 60, 70 abraços. Depois toma um cafezinho conosco ali na nossa hall de entrada. Amém. Nós vamos cantar ainda mais, né? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai ser o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.